Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos trabalhar hoje com o livro didático segundo ano. Nós estamos estudando os cálculos estequiométricos, é o capítulo 3 do livro de Marta Reis, página 59, pureza dos reagentes. Vejam essa imagem que apresenta uma jazida mineral de calcário. Então, quando a gente extrai os recursos naturais, normalmente esses recursos eles se encontram bastante misturados, bem puros. E é preciso fazer o tratamento, que é a separação dessas impurezas. A utilização de reagentes puros pode ser interessante quando se trabalha em laboratório, quando a gente precisa, por exemplo, fabricar um medicamento, a gente precisa de um reagente puro. Mas a separação dessas misturas, o tratamento dessas impurezas é caro, é muito oneroso e eleva demais o custo do reagente. Pode, então, inviabilizar o processo em escala industrial. Por isso, os reagentes destinados à indústria, eles apresentam um certo grau de impurezas. E isso deve ser levado em conta quando a gente calcula a quantidade de substâncias que efetivamente reagem e que efetivamente são produzidas. Vamos ver um exemplo. A decomposição térmica de 250 gramas de carbonato de cálcio com grau de pureza igual a 80% resulta em qual massa de óxido de cálcio? Então, dadas as massas molares em gramas por mol, óxido de cálcio 56 gramas, carbonato de cálcio 100 gramas, dióxido de carbono 44 gramas. A equação química dessa reação é a seguinte: carbonato de cálcio produz dióxido de carbono e óxido de cálcio. Armada a regra de 3. Se nós tivéssemos 100% de pureza, nós teríamos 250 gramas de carbonato de cálcio. Mas esse carbonato de cálcio que está sendo utilizado, ele tem apenas 80% de pureza. Então, quanto efetivamente de carbonato de cálcio nós temos? Realizada a correção, a resolução da regra de 3, nós concluímos que apenas 200 gramas correspondem a carbonato de cálcio. Da reação balanceada, nós temos que 1 mol de carbonato de cálcio produz 1 mol de gás carbônico mais 1 mol de óxido de cálcio. 100 gramas de carbonato de cálcio, ele produz 56 gramas de óxido de cálcio. E 200 gramas produz quanto de óxido de cálcio? Nós temos a produção nesse carbonato de cálcio impuro a 80% de 112 gramas de óxido de cálcio. Vejamos um outro exemplo. Considere agora que a massa de calcário com grau de pureza igual a 80%, você deseja obter 280 gramas de cálcio. A reação balanceada, 1 mol de carbonato de cálcio produz 1 mol de dióxido de carbono e 1 mol de óxido de cálcio. Em 100 gramas de carbonato de cálcio, eu posso produzir 56 gramas de óxido de cálcio e 280 gramas de óxido de cálcio. Quanto de carbonato de cálcio será necessário? Então, será necessário o percentual de 500 gramas de carbonato de cálcio.
a quantidade de 500 gramas de carbonato de cálcio puro em uma massa de calcário, cuja pureza é de 80%, ou seja, 80 partes em 100. Então, em 100 gramas de calcário, eu só tenho 80 gramas de carbonato de cálcio. Quanto de calcário será necessário para eu ter 500 gramas de carbonato de cálcio? Então, eu vou necessitar de 625 gramas de carbonato de cálcio, com 80% de pureza. Então, após esses exemplos, nós vamos passar algumas atividades para que vocês possam calcular também. A gente aprende cálculo praticando e com esse exercício nós finalizamos então o estudo de estequiometria. Vou disponibilizar também esse mapa para que vocês possam ver de forma resumida todo o estudo que nós tivemos no capítulo 3. A estequiometria, ela estuda as quantidades de reagentes e produtos em uma reação, o passo a passo para que a gente possa realizar o cálculo estequiométrico, a questão do trabalho também com gases nas condições normais de temperatura e pressão, e rendimento de uma reação, pureza de uma reação. Então, espero que vocês tenham entendido. Finalizamos assim o capítulo 3. Na próxima semana, nós vamos corrigir o exercício proposto. Obrigada pela participação e até a próxima.